E aí, pessoal, beleza? Aula 3, construção de algoritmos. Vamos voltando aqui então para falar dos nossos assuntos para complementar essa semana dupla aí, tá certo? Com essa aula 3 que a gente vai ter algumas atividades mais específicas, tá bom? Então vamos lá. Pois bem, vamos começar a ver um pouquinho sobre variáveis e quando a gente vai falar sobre variáveis, a gente vai sentir diretamente o que é linguagem de programação, o que é programar em Java. E aí eu vi que no fórum passado o pessoal começou a falar sobre isso. Silone falou, tá, lá que tinha medo de programar, tinha medo se ia conseguir ou não. Bem, não se preocupem, essa é uma parte que às vezes preocupa a gente fica com medo daquilo que a gente não conhece. Quando vocês conhecerem bem, vocês vão gostar, tá certo? Então, é muito prazeroso porque a gente vai vendo o que a gente está fazendo se tornando um programa que pode ser usado por outras pessoas, pode ajudar outras pessoas aí, tá certo? A gente pode realizar sonhos pessoais e pode alcançar muitas coisas profissionais graças à programação. E agora vai ter cara de programação sim o que a gente está fazendo, tá certo? Bem, vamos falar de variáveis. Variáveis, a gente tem várias definições que são elementos básicos que um programa manipula, mas eu gosto de falar que variável é um espaço reservado na memória do computador. Esse é a chave. Tá? Então, um espaço na memória do computador que armazena dados. Tá? Esse espaço tem que ter um nome para eu poder identificar ele, senão eu teria os espaços perdidos lá dentro e eu não conseguiria achá-los. Então eles têm um nome, tá certo? E eu posso combinar aí uma expressão com variável, com constante, com várias coisas para calcular novos valores. Vamos ver isso aí? Então, imagina aí variáveis. Eu botei uma memória do computador aí e eu tenho ali, ó, uma variável chamada nome e o conteúdo dela. Embaixo eu tenho uma variável chamada idade e também o conteúdo dela. Elas estão sem nada nesse momento. Tá certo? Um detalhe é que os valores da variável pode ser alterado durante a execução do programa a qualquer momento. Tá? Por isso que ele é variável, porque o valor pode mudar a qualquer momento. Esse conteúdo dessa variável ele pode alterar. Tá bom? Mas um detalhe é que ela só pode armazenar um valor a cada instante. Vamos dar uma testada nisso? Seria como se eu, no meu computador, eu dissesse, por exemplo, nome é igual a João. Então percebam aqui que toda vez que você tiver o nome de uma variável igual e alguma outra coisa, o que tiver, tudo que tiver à direita vai ser colocado na variável que está à esquerda. Tá certo? Então, sempre que você vê o sinalzinho de igual numa linha, numa expressão, significa que tudo que tem à esquerda foi colocado dentro da variável cujo nome está. Tudo que tem à direita vai ser colocado na variável cujo nome está à esquerda. Tá certo? Essa é a lógica. Então, vou colocar ali naquela variável de lado, tá certo? Ali, ó, João, caiu lá dentro da variável nome. E aí, outra linha, idade é igual a 50. Então, o que, é que vai acontecer? O númerozinho 50 vai ser colocado dentro da variável idade. O computador vai registrar isso daí na memória dele. Ok? Vamos para outro exemplo. Então, imagina aí que no meu computador agora, eu registrei João, registrei a idade e eu me arrependi e mudei o nome. Por algum motivo, eu mudei. Nome é igual a Zeca. O que, é que vai acontecer? O computador vai substituir o valor, porque a variável só guarda um valor por vez. Tá? Então, aí, ó, Zeca. Não, mas não era João? Era, na primeira linha. Mas o computador, ele executa tudo sequencialmente. Então, ele executa a primeira linha, depois a segunda, depois a terceira, e ele vai rodando aí essas até chegar na última, tá certo? Essa sequência até chegar na última linha. E a cada momento as variáveis podem ter um valor diferente. Nessa última linha aí, quando acaba a execução dessa terceira linha, o panorama que a gente tem é esse. O nome é Zeca e a idade é 50. Tá bom? Bem, vamos ver aqui outras coisas, tá certo? Olhem essa situação. Imagine que eu tenho uma variável preço. E o preço é igual a 100 vezes 3. O que o computador vai fazer? Tudo que tem à direita, ele vai calcular e vai jogar para o que está à esquerda do sinal
de igual. Então, nesse caso, o que ele vai guardar dentro de preço? 300. Tá bom? Então, a variável preço da memória do computador vai guardar o valor 300. Imagina que logo abaixo eu tenho essa linha aí. Parcela é igual a preço dividido por 6. Aí eu pergunto para você pensar aí, quais variáveis vão ser alteradas nessa expressão? A resposta continua sendo a mesma. Eu só vou alterar o que está à esquerda do igual. O que está à direita só vai ser utilizado para fins de cálculos. Tá certo? Então, ele vai pegar preço dividido por 6. Quanto é o preço dividido por 6? Se eu tenho R$300 aqui, dividido por 6 dá 50. Então, a parcela vai ser 50. O computador vai guardar no espaço da memória chamado parcela, tá? Essa variável chamada parcela, vai receber o valor 50. O preço não foi alterado, perceba que ele continua 300. Ele só foi usado para calcular, tá bom? E isso aí vai continuar sempre outra variável, que se eu botar variável igual a alguma coisa, o valor dela que vai ser alterado, porque ela está aqui à esquerda do igual, beleza? Então, salário é igual a 700, está aí. Olha essa linha aqui, sobra é igual a salário menos parcela. O que eu vou alterar aí? O que vocês acham? É a sobra, tá certo? A sobra é o único alterado. Salário e parcela estão sendo utilizados para compor a sobra. Então, eu estou dizendo que sobra é igual a salário, que nesse caso eu sei que é 700 neste momento, menos parcela. Então, 700 menos 50, 650. Tá bom? Ao final da execução da quarta linha, esse vai ser o meu panorama de variáveis. É isso que vai estar aí. Tá bom? Uma coisa legal em Java é que antes de usar uma variável, eu tenho que obrigatoriamente declarar essa variável. Dizer para o Java, tipo assim, atenção Java, eu vou precisar de uma variável chamada nome. Vou precisar também de uma variável chamada idade. Eu vou dizer para o computador isso daí. Olha esse exemplo. Então, eu vou dizer string nome. O que seria isso? Por que esse nome string? Esse nome string significa texto. Tá? Seria isso, com a cadeia de caracteres. Então, um conjunto de letras juntos. É um textinho. Tá certo? Então, uma variável do tipo texto chamada nome. Eu declarei. A partir de agora, ela vai existir na memória do computador. Em branco ainda, tá? Não vai ter nada dentro dela, mas ela já está criada. Olha essa outra aí, um inteiro, idade. Então, int, espaço, idade. E dou um ponto e vírgula finalizando a linha aí. Tá certo? Depois que eu criei essas variáveis, aí eu vou poder utilizá-las. Então, por exemplo, nome é igual a Chico. Estou modificando o que a gente chama de atribuição. Declaração é quando eu crio, né? Quando eu estou dizendo para o computador que ela existe. E a atribuição é quando eu estou colocando alguma coisa dentro dela. Então, aí eu atribuí as minhas duas variáveis. Tá certo? Vamos ver um pouquinho sobre os tipos. Porque tem vários tipos de variáveis possíveis em Java. Tá? Então, uma variável boolean que assume o valor verdadeiro ou falso, uma char, essa char aí ela pega apenas uma letrinha, não é muito útil não, o mais legal é essa string, tá? Variável do tipo string que a gente viu anteriormente, que é texto. Aí tem essa byte, que é para um número bem pequenininho, short também é um número pequeno, e aí tem a int. A int é para um número que vai até 2 bilhões, tá certo? De 2 bilhões negativos até 2 bilhões positivos. Tá bom? Então, é um número bem grande e eu creio que já é suficiente para a gente representar qualquer coisa. Então, int é um número bem usado. Aí tem o long, que se você precisar de um número maior, você pode usar um long. E temos o float e o double, que são para números reais, número com casa decimal. Tá certo? Nesse caso, como o float não é muito grande, eu recomendo vocês usarem um double. Percebam que eu marquei de verde essas 3 linhas que são os tipos mais comumente usados, tipos mais comuns do Java, tá certo? Então, é o string, int e double. Se você olhar, todos são com a letra minúscula, tá? Todos em minúscula, exceto o string. Estão vendo aí? String com S maiúsculo, isso é proposital, tá bom? Porque todos esses aí são tipos primitivos
Então, tipos que já vieram com Java, e por isso que eles estão com letras minúsculas. E o string é como se ele foi feito depois, ele foi adicionado para facilitar nosso trabalho. Apesar dele estar fixo no Java, Java já vem com ele, mas foi algo adicionado depois. Então, a gente tem que ter atenção aí, o string é com S maiúsculo. Bem, ainda sobre variáveis, é possível atribuir e usar ao mesmo tempo. E é possível também declarar mais de uma variável por vez. Vou mostrar aqui. Então, string, nome, vírgula, sobrenome. Eu estou declarando duas strings de uma vez só. Tá? É possível fazer isso. E aqui eu botei int, idade é igual a 20. Então, eu estou dizendo aí que a variável idade acabou de ser criada do tipo int. E em seguida, em vez de dar ponto e vírgula, eu já botei ela igual a 20. Pronto, já criou e já botou um valor. Tá? Aí agora, nome e sobrenome eu posso usar normalmente. Tá? Elas são duas variáveis independentes, apesar de eu ter criado junto. E a idade, pronto, botei nome e sobrenome. E a idade, eu posso até mudar o valor dela, não tem problema nenhum. Eu já tinha atribuído, vou lá e boto outra idade, não tem problema nenhum. Nesse caso, eu vou colocar o valor 21 dentro da idade, tá bom? Coloquei aqui alguns operadores aritméticos do Java, que são os principais: soma, subtração, multiplicação e divisão. E também tem um módulo, que é o resto da divisão. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho 7 dividido por 2, aí se eu colocar, até botei um exemplozinho aqui, 7 porcentagem 2, né? Sinalzinho de porcentagem 2, eu estou dizendo que é o resto da divisão de 7 por 2. Por exemplo, eu tenho 7 canetas, quero dividir por 2 pessoas. Dá 3 canetas por pessoa e ainda vai sobrar uma. Então tem um resto 1. Se você, em vez de botar a barra, botar uma porcentagem, ele vai te mostrar o resto desse daí. E tem mais uma opção aqui, só para vocês ficarem atentos, que o mais, ele também serve para concatenar, que significa juntar dois textos. Tá certo? Então, se eu botar Chico mais da Silva, ele vai botar lá Chico da Silva, uma coisa só. Tá bom? Ele junta. Então, mais serve tanto para somas matemáticas, como também para juntar texto. Para finalizar, eu queria falar um pouquinho sobre a ordem das operações aritméticas, que é importante a gente lembrar isso na matemática, tá? Porque as operações aritméticas sempre são executadas de acordo com a ordem, tá? A gente tem uma prioridade, então sempre que você tiver um parênteses, ele vai ser primeiro resolvido ele, o que tiver dentro do parênteses. Ok? Resolvidos os parênteses, a gente vai resolver da importância, primeiramente, é a exponenciação ou potenciação. Se tiver, ela vai ser resolvida imediatamente. Uma vez tendo resolvido tudo, aí eu vou pensar aí na multiplicação e divisão. Tá? Resolvido esses elementos, aí sim, no último caso, eu vou resolver aí, na última prioridade, soma e subtração. Tá certo? Então, essas são a ordem das operações aritméticas. Na apostila tem isso. Vocês viram, tem exatamente essa ordem aí. Está só de trás para frente. Tá certo? Mas a ordem é a mesma. A prioridade é a mesma. Só está invertido a forma como foi apresentado. Tá bom? Bem, vou mostrar alguns exemplos aqui. Só para a gente entender aí como é que a gente tem que adicionar parênteses de vez em quando. Tá? Ou modificar alguma coisinha. Alguns exemplos de variáveis aí, tudo bem? Então, a média. Imagine que eu estou calculando a média, tá? Eu imagino que eu já declarei essa variável, tá? Eu não botei aí, mas a variável já está declarada lá em cima. Então, média é igual a nota mais nota dividido por 2. Se eu não botar esse parênteses, tá? Se eu, por acaso, vier aqui e apagar aqui esse parênteses e esse daqui, tentar apagar aqui, tá? Se eu apagá-los, o que vai acontecer? O meu interpretador ele vai tentar fazer primeiro isso, o que não está correto. Então, se o cara tirou 10 e 10, vamos dizer, ele quer saber a média dele, aí o computador vai tentar fazer 10 dividido por 2, que é 5. Aí depois ele vai tentar fazer 10 mais 5. Aí vai dizer lá que a média do cara é 15, o que é um absurdo, tá bom? Não tem sentido isso. Portanto, cuidado, atenção nisso daí. Tá? Então, explicando aí, primeiro a gente soma as notas, depois efetua a divisão.
Outra coisa importantíssima são os pontos e vírgulas. Ali eu botei 100 mais 100 vezes 0,1. Na informática, as casas decimais sempre serão registradas utilizando o ponto. Tá certo? Lembrem-se disso, sempre o ponto, nunca vírgula. Tá? No Brasil, as nossas casas decimais naturalmente são com vírgula. Tá? O correto é se registrar com vírgula. Nos Estados Unidos e, consequentemente, agora na informática, toda vez que você for fazer um sistema computacional e for registrar algum dado, sempre as casas decimais serão com ponto, tá certo? Não vamos usar separador de milhar, né? Aquele negócio quando a pessoa bota 1000, aí quer botar um pontinho, né? 1.000. Não se coloca isso, tá certo? 1000 ou 1.000.000, que for, é 1, arruma de 0. E se você tiver casas decimais, você bota com um ponto. Tá bom? Lembrem-se disso. É regra, regra, regra. Tá bom? Nesse caso aí, primeiro vai ser feita a multiplicação. Tá? Primeiro essa multiplicação aqui. E por último, a soma. Bem, aqui eu queria só apresentar esses códigos. Eu vou mostrar ele no exemplo no slide seguinte. Então, apresentar aqui para vocês o systemout.println, que é o código usado para imprimir alguma coisa na tela, que vocês já conhecem. E tem o scanner. Essa forma que eu fiz o scanner está um pouquinho diferente da apostila. Eu juntei a declaração do scanner que ele fez de entrada, junto com a impressão do texto. No slide seguinte eu vou mostrar para vocês entenderem direitinho. Basicamente, o que eu digo para vocês? Que quando você utilizar o next, você vai usar... Desculpa, quando você tiver uma variável do tipo string texto, né, uma variável de string, você tem que usar o next. Quando você estiver lendo um número, aí você vai ter que usar o nextInt. Tá certo? Então, é um double. Como é que eu faço, professor? Então, se tiver um double lá e você for fazer o scanner para receber esse número do usuário, para liberar para que o usuário digite alguma coisa na tela, você vai ter que botar o next double. Tá bom? Então, não existe next string, tá? Para o anterior aqui. Não existe next string. É só botar next mesmo, que já é o suficiente. Vai ter que importar uma classe. Eu vou mostrar como é que eu faço isso na prática. Tá? Se ele não acontecer, você digita isso lá em cima, lá na primeira linha, que tudo se resolve. Tá? E também tem um macete aqui, caso você queira ler uma linha inteira, incluindo espaços, você usa o next line. Tá bom? Chegou a hora de testar. Vamos dar uma testada então nos nossos códigos, nos nossos primeiros exemplos, para a gente adiantar isso daqui. Bem, pessoal, Gessinaldo tinha perguntado já na aula 2, por que eu tenho que criar várias classes? Para que eu tenho que ficar criando ali? Eu não posso fazer tudo no mesmo? Tá? A Cis até começou a responder corretamente lá, disse que realmente eu preciso de várias classes para separar as coisas. Resumindo aqui, para vocês entenderem por que eu preciso criar mais de um arquivozinho aqui Java, tá certo? Só para separar, pessoal, bem simples, tá? Então, se tiver várias atividades, vários exemplos, várias questões, você não precisa ficar apagando e fazendo, ou então fazendo tudo junto, um código enorme, tá? Você faz vários códigos separados e executa só aquele ali. Aí você bota o nomezinho deles, indicando para que servem esses elementos aí, tá bom? Eu vou criar um novo, para a gente testar algumas coisas aqui, novo classe Java. E vou botar aqui teste. Eu recomendo que vocês coloquem nomes. Teste 2, já tem um teste. Nomes úteis, nomes que representem o que é aquilo ali. Tá certo? Então, eu tenho um código para calcular a quantidade de cigarros. Chama ele lá de cigarros. Tá? Você vai colocando nomes que você lembre o que é isso. No futuro a gente vai trabalhar com orientação a objetos, mas o objetivo agora é que vocês identifiquem esses códigos, tá bom? Então, beleza, eu vou finalizar aqui. Ele criou. Bem, eu não gosto desses comentários que ele coloca porque ele não tem muita utilidade. Eu vou apagá-los. Quando a gente cria uma nova, ele não tem o main, né? Eu recomendo que você vá lá na outra, copia. Você pode digitar, não tem problema nenhum. Mas na dúvida, copia e cola. Bem, o que a gente tem que fazer aqui?
Toda vez você vai ter que declarar as variáveis que você quer usar. Então, imagine aí que você quer um programinha que pergunte o nome do usuário e dê as boas-vindas. Então, eu vou fazer aqui uma variável string, já pensando no nome da pessoa que vai ser. Então, eu já vou deixar esse espaço na memória reservado. Um string para o nome do indivíduo. Bem, como eu vou usar um leitor, então o ideal é eu já criar o meu leitor aqui, tá certo? Então, scanner. Não lembro como é que ele botou na apostila de vocês. Eu acho que está aqui entrada, tá? Scanner entrada é igual a new scanner. E a gente coloca aquele código, tá? Ah, professor, eu não lembro como é o código. Como é que eu faço, professor? Não tem problema. Você pode ir lá, copia e cola de outro canto. Tá certo? Copia e cola esse código, reaproveita e com o tempo, com a prática, você vai relembrando isso daí. Tá certo? Lembrando que o que é maiúsculo tem que ser maiúsculo, o que é minúsculo também, senão ele não vai gostar. Aqui ele já está dando erro. Aí você diz, está dando erro, professor. Fiz tudo certinho, mas está dando erro. Uma coisa legal do NetBeans é que ele mostra essa lâmpada amarela. Tem um erro, tem uma bolinha vermelha, mas tem uma lâmpada amarela. Quando a gente clica, ele já dá uma solução aqui. Se essa solução for pertinente, tiver a ver realmente, você pode clicar e ele soluciona. Ele botou aqui, ó, import de Java. Significa que ele vai utilizar o scanner. Esse scanner tinha muitas opções lá, mas esse scanner aqui, o básico do Java, é um leitor de tela, que é para o cara, para ele ler o que o usuário digitar. Legal? Então, criei aqui um scanner chamado entrada. Deixa ele aqui. Esse é um código que você digita só uma vez, deixa ele aqui quietinho aqui em cima. E agora vamos brincar. Eu vou escrever um system.out.println aqui, dizer olá, digite seu nome. Em seguida, eu vou guardar agora dentro de nome. Vou dizer que nome é igual a quê? É igual a entrada.next. Ok? Então isso vai dizer que ele vai ler. Então toda vez vocês viram lá que na apostila da gente tem uma tabelinha com a correspondência. Então nome é igual a entrada next. E por fim eu vou tentar imprimir isso. Eu vou dizer aqui seu nome é, e vou somar aqui com nome, tá bom? Com a variável nome. Perceba que esse está entre aspas, ele vai ser considerado como texto e vai ser impresso tal qual. Agora, o que está sem aspas, ele vai uma variável, ele vai atrás, descobre o valor, calcula e mostra para a gente. E o mais foi usado aqui para juntar uma coisa com outra, para colar uma coisa com outra. Vocês observaram, é a mesma quantidade de chaves que abre e fecha, tá? Abrindo aqui, fechando aqui. Abriu aqui, fechando aqui. Não tem nenhum erro. Se não tem nenhum erro, eu posso clicar com o botão direito e mandar executar o arquivo. Está aqui embaixo já, ao lado digite seu nome, Ari. Enter. Seu nome é Ari. Show de bola. Tá bom? Agora a gente pode brincar à vontade, criar outras coisas. Aqui eu fiz com um scanner clássico. Tá? Dá para fazer com outras formas que eu vou mostrar lá no vídeo de volta. Tá bom? Bem, sempre que você quiser, já estou terminando, sempre que você quiser fazer um software, analise algumas coisas. Primeiro, o que o software está perguntando para o usuário? Ah, não, ele está perguntando, eu teria que perguntar o nome dele para dar as boas-vindas. Tá? É um programa aqui para fazer as boas-vindas, é aquele que eu acabei de fazer. Então, se questione sobre o que deve ser perguntado e faça as perguntas. Copie e cole aquele código que a gente fez e você vai ter aí já as perguntas vão acontecer e já vão ser armazenadas em variáveis. Depois, tem que calcular alguma coisa? Se tiver, já calcule e resolva tudo. E por último, algo tem que ser exibido na tela? Se tiver, você dá um sysout e mostra o que deve ser exibido. Tá bom? Então, lógica de programação é isso. É a gente questionar essas coisas. Eu tenho que perguntar alguma coisa para o usuário? Pergunta tudo de uma vez. Tem que ser calculado? Calcule. E no fim eu exibo. E a gente sai pensando nessas coisas. Olha só.
Aqui eu destaquei o código importante. Então, eu coloquei ali o código automático do scanner, né, que apareceu quando eu cliquei na lâmpadazinha. E aí ele já importou sozinho. Aqui eu tenho um comando para exibir, que é o systemout.println. Nesse caso eu botei um print. A diferença do print para o println, tá? Se vocês observarem aqui, eu não botei o println, eu botei print. A diferença aqui é que ele imprime na mesma linha, tá? Ele não dá um enter no final, seria assim. Tá? Vocês podem testar com e sem println, vocês vão perceber. E aqui, observem que eu não abri aquela entrada, eu criei direto aqui, eu juntei uma coisa com outra. Vocês podem usar desse meu método, ou no que tem a apostila, na apostila, não tem problema, é a mesma coisa, tá bom? Então, testem as duas, digita esse daí, dá uma pausa, digita esse código, tá certo? O meu código tem um scanner aí que está armazenando o nome, jogando na variável nome, e por fim um cálculo um pouco mais complexo, que aqui é para a gente fazer um cálculo de uma média. Eu escolhi fazer com um double, porque eu imagino que a média possa ter casa decimal, tá? Então já botei aí double média, double N1, N2, poderia ter feito tudo junto, média, vírgula N1, vírgula N2, botei só para a gente relembrar isso, tá? Criei um scanner, eu resolvi criar um scanner, tá? Do mesmo jeito que vocês aprenderam na apostila, tá aqui, ó, criei o meu scanner, e agora esse scanner aqui chamado de entrada, eu vou reutilizá-lo, dou System Out, aí eu posso reutilizá-lo nas próximas linhas, tá? Entrada.nextDouble, tá? Entrada.nextDouble, então li nota 1, nota 2, joguei cada um na sua variável equivalente. Por fim, com os valores que eu obtive, nesse caso N1 e N2, eu utilizei eles nessa fórmula, tá? Para compor a média. Então a média foi calculada, ele calculou, resolveu isso daqui, jogou na média e por fim pega essa média que acabou de ser calculada e vai imprimir aqui, tá certo? Ele vai imprimir, ele vai mostrar aí na hora de dar um System Out, sua média é, pá, pega a média que ele calculou, joga e completa. Digita esse código aí, tá meio riscado, mas digita que aí vocês também já vão dar uma praticada a mais. Tá bom? Eu comentei aqui as variáveis que eu declarei, o leitor de tela, o início do leitor, o, o código para a leitura, tá? Essas duas linhas é o essencial, a outra é duplicado, tá certo? E aqui embaixo o resultado que é exibido na tela. Espero que tenham entendido tudo, que estejam animados. E agora eu convido vocês para voltar no fórum e ver as instruções para as atividades dessa semana, tá bom? Valeu, galera. Um abraço.